Fabric é a nova oferta SaaS da Microsoft, voltada para o processamento de dados e análise de ponta a ponta. Esse vídeo vai ser um business overview, então eu vou falar um pouquinho da minha percepção em cima dessa nova oferta, em comparação com o que já venho trabalhando com clientes há bastante tempo na parte de integração de dados, análise, machine learning e data viz. Aqui a gente tem um portfólio de produtos do Azure e da Microsoft que tratam de dados, tratam de análise, tratam de machine learning, de transformação em escala e data viz. Esses produtos, eles servem, mas eles precisam de um certo cuidado do time de engenharia para que eles consigam conversar entre si. E o Fabric, o principal use case, ou o principal problema que o Fabric está resolvendo é exatamente isso, é a integração desses componentes. É a plataforma de dados para a era da inteligência artificial. O que a Microsoft quer dizer com isso? Quer dizer que a gente vai ofertar para vocês, né, uma plataforma unificada de ponta a ponta e a gente vai trazer todos os benefícios possíveis que a IA nos proporciona. Então vocês podem esperar bastante integração com ChatGPT, vocês podem esperar bastante integração entre as bases e bastante inteligência embarcada na solução. Antes de entrar mais a fundo, eu vou fazer aqui uns key takeaways, tá? Então, os principais pontos desse componente na minha percepção. O que ele traz? Interop. Ele é muito focado na comunicação e na integração, não só de dados, mas também do poder de processamento e dos serviços ofertados, que é uma lacuna, né, que a gente que trabalha com serviços da Azure vê isso, né, vê que existe um espaço para maior integração e o Fabric promete resolver isso. Ele é totalmente o que eu chamei aqui de ChatGPT powered. Então, tudo que você pode imaginar que pode aparecer uma integração no ChatGPT, ele pode te ajudar sugerindo, construindo, corrigindo seu código, pode apostar que ele vai estar ali. Não tem como fugir. E por último, é uma ferramenta, um serviço muito interessante para impulsionar data culture na sua empresa. Por ele tratar com esse interop entre todas as bases, entre todos os serviços e todas as unidades de negócio da sua organização, é muito fácil você começar a obter informação, obter um insight e agir em cima desse insight. E aqui o problema que eu gostaria de ressaltar, que eu acho que é o problema de negócio que, se tivesse que escolher seria esse. O que a gente vê de todos os nossos clientes que eu converso, que eu vejo a dor, né, que existe cara, eu quero trabalhar com dados, eu quero trabalhar com análise, eu quero treinar modelos de machine learning. Eu não quero gastar grande parte do meu tempo com problemas de integração. E aqui é o que eles trazem na própria apresentação feita na build da ferramenta. Né? Então, eu sou o Chief Data Officer, eu não quero ser o Chief Integration Officer. Então, assim, se a gente tivesse que elencar um problema que a ferramenta resolve, ou melhor, está em preview, né? Então, promete resolver é esse. E entrando aqui nos pilares, então a gente tem 4 grandes pilares, né? A gente tem a plataforma de analytics completa, a gente tem uma parte muito interessante que é lake-centric e open de open source mesmo, tá? A gente tem a iniciativa de dar poder para todo usuário de negócio, ou seja, você não precisa ser um analista extremamente técnico para obter valor dessa plataforma. E por último aqui, totalmente AI powered, né? Ou ChatGPT powered, você que decide. E aqui aproveitando, né, a gente tem uma demonstração de como a inteligência artificial atua em vários serviços, né? Atua desde a parte de integração de dados, construindo pipelines low code a partir de linguagem natural, né? Então você pode mandar uma mensagem, basicamente, especificando o que você quer e ele constrói o pipeline para você. Você pode construir relatórios dessa forma. Aliás, na minha opinião, o que a gente vai ver um impacto a mais curto prazo é a construção de relatórios do Power BI por meio da ajuda, né, da inteligência artificial. Então ele consegue construir relatórios incríveis por meio de realmente uma conversa.
além de toda a parte de código, de transformação, de integração, de engenharia de dados que, sim, você vai conseguir um copilot, né, um copiloto para te ajudar a fazer tudo isso. Aqui, colocando a parte dos componentes desse serviço, então a gente tem o Data Factory, a gente tem o Synapse Data Engineering, Synapse Data Science, Synapse Data Warehousing, Real-Time Analytics, o próprio Power BI e o Data Activator também. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o OneLake. Por que o OneLake me chamou a atenção? Porque a Microsoft trazendo o OneDrive para dados. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a sua organização, assim como utiliza o OneDrive para documentos, vai poder utilizar o OneLake para dados. Então, você vai ter todos os seus data warehouses em um único lake. E esse data warehouse, ele é aberto, ele é open source. Por quê? Porque toda a informação ali é armazenada em formato Delta. Então, você consegue ler não só do Fabric, mas também de outras ferramentas, linguagens de programação e bibliotecas. Isso possibilita uma integração muito interessante, trazendo alguns princípios do próprio Data Mesh. Então, entre diferentes domínios, a gente pode fazer links para obter dados, para trabalhar com dados de outras unidades de negócio. E isso pode trazer um poder tremendo para as mãos do analista. Então, é uma coisa muito interessante e muito facilitada. A gente já vê isso há alguns anos, né, com a implementação da arquitetura Data Mesh, mas aqui é de uma maneira integrada. Então foi construída from ground up, né? Já pensando nessa integração entre diferentes domínios de negócio para conseguir construir a informação da melhor maneira possível. E aqui entrando componente a componente, né? A gente tem componentes novos, a gente tem componentes antigos, né? A gente tem componentes que tem uma roupa nova. Então vou falar um pouquinho de cada um e o que mais me chamou a atenção. Iniciando pelo Power BI. O que mais me chamou a atenção no Power BI, tirando a parte da inteligência artificial, que vai construir e, na minha opinião, vai trazer muita produtividade para todos os analistas que trabalham construindo relatórios, é a parte de conexão de dados. A gente tinha basicamente duas formas de se conectar aos nossos dados, né? A gente tinha algumas outras, mas as principais eram essas duas. Direct Query, ou seja, a gente ia até a base do dado, né? A base onde esse dado existia, e essa própria base se encarregava de executar a query, nos retornar. Então, poderia ser um pouco lenta. Então, a gente já fez vários trabalhos, né, em clientes de otimização, exatamente isso. Mas por que a gente precisa fazer isso é lento? Porque a gente consegue o dado em tempo real, ou seja, o dado mais atualizado possível. Porque a nossa outra opção, o Import Mode, né, ele periodicamente trazia os dados para memória do Power BI. A query era extremamente rápida, porém era atualização, a gente tinha atualizações periódicas, né? Então esse dado poderia ser atualizado algumas vezes ao dia, não era o dado mais tempo real possível. E agora, com o OneLake, a gente está vendo esse Direct Lake Mode, né? E até o slide da Microsoft fala que ele é perfeito, né? Então a gente tem que ir com calma nisso. Mas a ideia é que sim, ele tem uma integração com as tabelas Delta do OneLake que possibilita uma maior performance e a obtenção do dado em tempo real. Então isso é muito interessante, principalmente para relatórios que têm um pezinho no monitoramento, que tem taxas de atualização cada vez menores, né? Então tem um tempo de refresh pequeno. Por quê? Porque aquele dado é importante de ser visto basicamente em, vamos falar de quase tempo real, né? Near real time. Indo para o Data Factory. Então, o Data Factory é o nosso velho conhecido, né? Um dos primeiros componentes que chegou no Azure para integração de dados. E aqui, algumas novidades, né? Ele é basicamente o mesmo Data Factory, né? Ele está, o que a gente vê no Azure, só que ele está aqui com capacidade de inteligência artificial. Ele tem algumas outras integrações específicas com o OneLake, mas aqui é basicamente o seu one-stop shop para fazer toda a integração de dados de batching e micro-batching. Indo para o Data Activator. Então, esse é um recurso novo, ainda está em private preview isso aqui, mas eu achei interessante, por quê? Porque ele promete ser como fosse um monitor de todas as suas integrações e todos os seus dados. Então, você tem experiências low-code, experiências de configuração fácil para disparo de alarmes. Então, em tempo real, ele consegue, de certa forma, analisar
seus dados, né? A gente vai ver um exemplo aqui. Ele analisa seus dados e pode notificar caso algo passe de um certo threshold. Então aqui a gente pode pensar que ele é como se fosse um modelo de detecção de anomalias já integrado na plataforma. A gente pode ver uma notificação, né, que ele pode enviar aqui. No exemplo da apresentação foi dado um monitoramento em cima de pacotes, né? Então certa temperatura disparava, e a gente vê mais detalhes, ele consegue colocar isso direto no Teams, que é, enfim, a nova casa não só da inteligência artificial, né, embarcada no Fabric, mas também de muitas funcionalidades que agora tem uma integração direta, como Power BI, como Data Activator e até mesmo chatbots, né? Data Engineering. Então aqui a gente teve o lançamento do Synapse, né, lá por 2020, a gente teve o lançamento dele em General Availability, trazendo essa ideia de uma one-stop shop também para dados. Mas ela sempre teve algumas lacunas, tá? Trouxe alguns componentes muito interessantes, porém tinha algumas lacunas, principalmente na área da integração. Aqui a gente tem o Data Engineering, né, que é toda a parte de transformação de dados. Então a gente utiliza muito do que a gente já conhece lá do Synapse, da parte de develop, né, que a gente consegue construir pipelines com notebooks. E aqui não tem nenhuma mudança assim que me chamou muita atenção, exceto a parte da assistência de inteligência artificial na construção desse código Spark. Outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar é que, por ser um SaaS, a gente não precisa se preocupar mais com o provisionamento de cluster de Spark. Então, de warm-up time, a Microsoft promete ser muito rápida, né, warm-up time, de auto shutdown. Então, isso tudo já está gerenciado pela plataforma. Então, é uma coisa legal também que a gente pode contar aqui no Fabric. Aqui no Synapse Data Science também, a gente já puxa alguns componentes lá do nosso antigo Synapse Studio, né? Na verdade, traz uma integração muito bacana com o Azure Machine Learning e, na minha opinião, que eu achei muito interessante, foi com o MLflow. Então, uma plataforma open source, né, de registro, avaliação, basicamente um repositório de conhecimento e de artefatos dos seus treinos de Machine Learning, né, de todos os seus treinamentos, todas as métricas que você obtém nesses treinamentos, você consegue armazenar no MLflow, e isso agora está dentro do Synapse Data Science, né, que faz parte do Fabric. Então isso eu achei muito interessante. Tem algumas outras plataformas que já trazem uma oferta do MLflow dentro, então a Microsoft parece ter visto isso e visto realmente que a gente gosta de usar, né? Então a gente traz isso na parte de Data Science do Fabric para trabalhar com todo o nosso pipeline de treinamento e todo o nosso fluxo de MLOps. Aqui o Data Warehouse. O Data Warehouse tem uma mudança que eu gostaria de chamar a atenção, que é a gente tem sim, com o lançamento do Synapse Studio em 2020, a parte de SQL Serverless. Mas a parte de SQL Serverless nunca conversou tão bem com DBAs que conhecem muito de SQL Server. O SQL Serverless ele trazia algo parecido com o TSQL, mas não necessariamente compatível, tá? Então vários comandos eram um pouquinho diferentes, e aqui no Data Warehouse é onde a gente faz a criação dos nossos Data Warehouses dentro do OneLake. A gente pode sim alavancar o uso do TSQL, utilizar os comandos, né? Utilizar a sintaxe que a gente já está bastante acostumado de anos e anos de trabalho em SQL Data Warehouse, SQL Server. Então acho que é uma mudança bem interessante que vem assim, para ajudar na integração ainda mais. Outro detalhe aqui é que a gente tem uma pequena funcionalidade também de integração. Então a gente tem na parte do Data Factory, mas dentro do Data Warehouse a gente também consegue trabalhar com algumas integrações mais vinculadas a TSQL. Então comandos de copy e esse tipo de coisa a gente pode trabalhar ali dentro. Então tem algumas mudanças interessantes em relação ao antigo Synapse Studio, né? E aqui, por último, um componente, acho que era o que mais eu sentia falta trabalhando nos meus clientes com o Synapse, era como que a gente trabalha com real-time. O real-time não era bem-vindo na plataforma do Synapse Studio, ou seja, a gente tinha que trabalhar por fora, a gente tinha que trabalhar com componentes externos ao estúdio, né, dentro do Azure, mas externos ao estúdio, para conseguir fazer um pipeline real-time. E aqui
isso pelo jeito vai ser resolvido, né? A gente tem a simplicidade, a gente tem a conectividade, tudo isso integrado com a performance do motor custo, né? Que é um motor que potencializa todas as consultas do Data Explorer. Então, e a gente consegue também trabalhar com esse motor, com esse armazenamento inteligente e rápido, em conjunto com os nossos Data Warehouses que estão no OneLake. Então, essa novidade aqui, para quem trabalha com fluxos de batching, microbatching e real-time, parece ser muito interessante e parece realmente completar aquela lacuna que a gente sentia ao trabalhar com o Synapse Studio. E aqui, já entrando no final desse vídeo, né, o que está disponível agora, o que vai estar disponível daqui a um tempo. A gente já tem muita coisa em Public Preview, tá? O Public Preview vai mudar bastante coisa, mas eu acho que é interessante, se você tiver algum interesse, já dá uma olhada. A gente tem várias features, as features mais interessantes, eu ainda acho que não estão, pelo menos, finalizadas ou polidas, mas a gente já consegue ter um feeling de como que a gente vai poder utilizar e como que a gente vai poder se beneficiar delas, tá? Principalmente o OneLake, né? Pela integração dele, pelo formato Delta. Então isso acho que é a coisa mais bacana que a gente tem para interagir agora. Links entre Data Warehouses e esse tipo de coisa, tá? A gente tem no Private Preview Data Activator, né? Que é um modelo de anomalia que a gente pode configurar sem código, que eu acho que é muito interessante. O Copilot para toda a estrutura do Fabric, né, que seria a IA nos ajudando a desenvolver, e o Copilot para o Power BI, que, na minha opinião, é a coisa que a curto prazo vai ter um maior impacto de tudo isso que a gente viu. E agora, para finalizar, né, como que eu poderia dar uma recomendação para você de como começar isso, tá? Primeira coisa, Public Preview. Não vamos sair migrando todos os nossos pipelines do Data Factory, do Synapse Studio ou onde quer que eles estejam implementados para cá. Não é uma alternativa ainda viável fazer isso. Mas o que é viável, se você achou interessante ali alguns pontos, viu que pode trazer um valor diferenciado para a sua organização, é a definição de um projeto piloto. Então esse projeto piloto tem que entregar valor, tem um período de desenvolvimento controlado. E para que a gente vai fazer isso? Para conseguir patrocínio executivo, para avançar no nosso desenvolvimento e no nosso uso do Fabric, tá? Então, para desenvolver isso, para ter essa ideia de que é um escopo onde eu posso ter um piloto, um desenvolvimento, né, um tempo controlado de desenvolvimento, ou seja, não vou investir tanto nisso e vou conseguir, com a entrega disso, impactar e conseguir patrocínio executivo para mais iniciativas. Acredito que tem vários pontos ali que são interessantes. Eu ressaltaria um fluxo, um warehouse, poucos datasets de ponta a ponta. A integração do dado até a visualização dele, né? Passando por todos esses componentes, entendendo como tudo isso funciona e potencializando a inteligência artificial.